a todos aqueles pastores, irmãos, que vinham na minha mente para me ajudar em oração. E aí, igreja, a Vânia mais Alex começou a gritar dentro do hospital, em desespero. E eu fiquei tranquilo, igreja. Eu sentei ali numa poltrona, e ali aquela dor. E ali veio o enfermeiro e falou assim: para que vocês estão gritando desse tanto? Vocês estão bem, vocês não têm nada. Quem era para estar gritando era o rapaz, ele está quebrado. Ele quebrou a coluna L3, quebrou 3 costelas do lado direito, e ele está em silêncio. Para que vocês gritaram desse tanto? E ali, irmãos, eu fiquei tão tranquilo. E a médica chamou nós ali, numa sala. E ali ela falou com o meu patrão, aí já estava a mãe dele, que estava com nós no acidente. Ele chegou e ela falou: você pode providenciar uma cadeira de roda, porque o seu funcionário não vai andar mais. Ele vai sair daqui, em cima de uma cadeira de roda, porque a minha amiga tem 3 anos que ela quebrou o mesmo osso da coluna e ela anda em cima de uma cadeira de roda. Igreja, naquele momento eu falei: eu não vou andar de cadeira de roda, eu não vou andar e nem sentar, eu vou sair daqui andando. Eu vim andando, eu vou voltar para minha casa andando. Aí o Tiago falou: Rodrigo, eu vou buscar a cadeira de roda, espera. Eu falei: eu não vou em cadeira de roda. Ela falou: você vai andar até na recepção, lá eu quero ver se você não vai para sentar na cadeira de roda. Eu falei: eu não vou, porque eu não sirvo um Deus de barro, um Deus de bronze, eu sirvo um Deus vivo, e eu tenho a certeza que Ele vai fazer o milagre na minha vida. E ali, irmãos, eu saí daquela sala e falei para Deus: se Deus não deixasse eu andar, eu sentar numa cadeira de roda, por onde eu passar eu ia contar o testemunho, eu ia falar, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele transforma, que Ele opera, que Ele faz milagre nas nossas vidas. E ali, igreja, eles me transferiram para o Gol. E ali, igreja, quando nós estávamos indo para o Gol, eu não deixei de falar com o Senhor. O tempo inteiro, irmãos, eu falando com Jesus, as pessoas me ligando, e eu falando que eu estava tranquilo, não precisava se preocupar. A todo momento eu procurava minhas pernas, eu sentia minhas pernas. E ali, igreja, quando eu cheguei no Gol, ali o médico falou para mim assim: você não vai andar, você vai ter que sentar numa cadeira de roda. Eu falei: eu não vou entrar e não vou sentar na cadeira de roda. Aí ele falou assim: você vai entrar, você tem que sentar nessa cadeira de roda. Ali, igreja, aí eu fui para outra sala, passei pela triagem. Aí lá o médico falou: fica tranquila, porque senão não vai te atender, não sei o quê. E ali, igreja, eu sentei naquela cadeira de roda. Mas eu falava: Senhor, o Senhor conhece o oculto escondido, o Senhor sabe a minha sinceridade diante do Senhor. Igreja, ali eu entrei para dentro ali daquele hospital, era mais ou menos 9 horas da noite. E ali me deixaram ali, igreja, o acidente foi 2h30 da tarde. Sem tomar água, sem tomar banho, sem comer, porque eu tinha que passar por vários exames. E ali, irmãos, eu falando com Deus que não era para deixar fazer cirurgia, porque eu não ia deixar mexer na minha coluna. Igreja, quando foi 6 horas da manhã, já ia trocar de turno, chamei a enfermeira e falei: estou aqui desde 9 horas da noite, entra médico, sai médico, eu estou com fome, estou com sede, quero tomar banho. Aí ela falou assim: você não reclamou, você não gritou, por isso que você está aí, e se você continuar assim, você vai ficar para o outro dia ainda à tarde. E eu falei: não, eu vou gritar, porque esse paciente está gritando desde a hora que ele chegou, ninguém fez nada, mas eu vou sair daqui ainda hoje pela manhã. Quando eu falei assim, igreja, veio o maqueiro e falou assim: vamos embora lá para o centro cirúrgico. Eu falei: eu não vou fazer cirurgia. Aí ela falou assim: ele tem que passar pelo médico, ele vai fazer novos exames. Aí, igreja, eles não aceitou o exame do Hospital do Coração. Lá eu tive que fazer todos os exames. Quando foi 7 horas da manhã, eu terminei os exames. Quando foi às 9 horas da manhã, meu irmão chegou. Aí o médico chamou meu irmão e falou: ele está de alta, ele pode ir embora para casa. Daqui 2 semanas ele volta para repetir o exame, para ver se vai ser necessário fazer a cirurgia. Igreja, aí eu olhei para ele e falei: eu não vou voltar, eu não vou fazer a cirurgia. Ali, igreja, ele passou um colete do corredor do hospital. Eu já levantei daquela cadeira, já saí andando.
e já fui para o carro e fui embora. E ali, igreja, por 3 dias eu comprei o colete, comecei a usar o colete. Irmãos, foi uma dor terrível. E ali todo mundo olhava, todo mundo falava que eu não ia andar mais, que eu não ia movimentar as minhas pernas. 3 dias foi difícil. E ali, igreja, passada uma semana, o pessoal falou que eu ia morrer, que quem tinha tido um acidente daquele não escapava, não sei o que. Irmãos, com 15 dias, né, eu voltei no médico, eu já não tinha mais nada de sinal de quebrada, minha quebradura já tinha, né, colado, tudo para a honra e a glória do nosso Senhor. Então, igreja, eu quero dizer para a igreja, né, que os irmãos acreditam no milagre, acreditam nesse Deus, porque Ele ainda faz milagre, Ele ainda restaura, Ele ainda cura, Ele ainda, né, opera no nosso meio. Por mais que as pessoas podem dizer para você que não tem mais jeito, já está tudo perdido, acabado, mas eu quero te dizer que ainda há uma solução na tua vida, ainda há um jeito de problema, porque Jesus, Ele é o dono do milagre, Ele é o dono da vida. Crê e confia, porque Ele ainda vai fazer milagre. Amém? Igreja, louvado seja o nome do Senhor. A hora está avançada, aleluia. Irmãos, quando o pastor me fez o convite, aleluia, né, o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração. E ali, irmãos, eu vinha olhando, né, o tema da campanha. Senhor, o que eu vou fazer? E Deus continuava falando. Amém? Quando eu entrei aqui, o Espírito de Deus sondava meus ouvidos. Então, irmãos, nós não vamos, né, pregar em cima da mensagem, porque o Senhor me deu esta palavra desde o dia, e aí eu cheguei, irmãos, vim tentando mudar, e o Espírito de Deus falando aos meus ouvidos. E nós não possamos fazer nada da nossa vontade, a não ser do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7 e versículo 13, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Deus tem essa palavra para mim e para você esta noite, aleluia. Então vamos meditar a palavra que nos diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que encontrem. Amém? A igreja pode assentar e exaltar e glorificar o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje o Senhor está falando conosco acerca de 2 caminhos, acerca da porta. Talvez hoje você venha aqui em busca de algo material, você precisa de uma mesa material, mas o Senhor hoje Ele tem algo espiritual para nós nessa noite. O Senhor está dizendo da porta da salvação, a porta que nos leva à vida eterna, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, quando vamos falar de porta, aleluia, a igreja já pensa em material, pensa em bênçãos materiais, portas materiais, mas Jesus hoje Ele quer falar de portas espiritual. E nós sabemos, igreja, aleluia, né, quando o Senhor Ele deixou diante de nós há 2 caminhos: o caminho da salvação, o caminho da condenação. E a Bíblia nos diz, igreja, que quando Jesus deixou diante do homem, Ele não nos obriga a escolher a qual caminho que nós vamos caminhar, Ele não nos obriga a qual a porta nós vamos entrar, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele nos deixa, né, quarto livre, a qual caminho, a qual a porta nós vamos entrar, a qual caminho nós vamos caminhar, porque nós sabemos, aleluia, né, que hoje nós temos uma decisão importantíssima a ser tomada, porque o caminho nós vamos prosseguir, porque nós sabemos que a vontade de Jesus é que nenhuma alma venha se perder, é que nenhuma alma venha
a se perecer, porque nós sabemos que Jesus, Ele quer que todos nós venham se salvar, porque a palavra do Senhor nos diz lá em João, aleluia, que Jesus, Ele fez uma promessa para os filhos dele. O Senhor, quando Ele subiu ao céu, Ele deixou uma promessa aqui na terra. Ele disse, né, que Ele ia para junto do Pai, né, vos preparar vos lugar, vos moradas, aleluia, mas um dia Ele ia voltar para buscar para Ele mesmo, aleluia. E a Bíblia nos menciona que Jesus, ao fazer aleluia, essa promessa, aleluia, ela ainda está de pé, porque quando Ele prometeu, aleluia, que Ele ia voltar para buscar o teu povo, a Bíblia nos fala que Ele não esqueceu, aleluia. E há muitos, aleluia, que estavam procurando, seguindo ao Senhor, muitos que andavam com Ele, glória a Deus, mas ali nós sabemos que cada dia a porta ia se estreitando mais, o caminho ia se estreitando mais, aleluia, e poucos o que encontram, porque Cristo, Ele ensinou a nós que nem todos, né, ia permanecer até o fim. Quando Cristo ensinou, aleluia, que nós não devemos esperar que a maioria siga o caminho que leva à vida eterna. São poucos, aleluia, que querem entrar pela porta humilde, são poucos que querem entrar pela porta do arrependimento, são poucos, aleluia, que querem caminhar ao caminho que leva à vida eterna, porque Jesus, Ele sabia que nem todos aqueles que estavam com Ele iam chegar até o final, e nós sabemos que não será diferente nos nossos dias de hoje, porque são poucos que querem entrar pela porta humilde do verdadeiro arrependimento e seguir e negar a si mesmo diante do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que muitos têm abrido mão do pecado, aleluia, muitos, aleluia, têm abrido mão para que venha manter a igreja cheia, que as congregações venham estar lotadas, aleluia. Aquilo que era pecado já não se torna mais pecado, aquilo que não podia já se pode, porque se pregar a verdade, se pregar contra o pecado, a igreja vai desvaziar, o povo vai embora, aquele irmão que dava uma oferta gorda não vai dar mais, aquela irmã que era dizimista não vai mais devolver o dízimo, aleluia. E nós, irmão, temos que viver a palavra, nós temos que, aleluia, andar diante do Senhor, a cada dia procurar passar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita, entrar pela porta do arrependimento, porque Jesus, Ele está nas portas, Jesus está voltando para buscar a igreja dele, aleluia, e Ele vem para levar o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E a Bíblia nos diz que Ele não vai levar o povo de qualquer maneira, Ele não vai levar o povo de qualquer jeito, uma igreja desmantelada, uma igreja que não tem compromisso diante da presença do Senhor, aleluia. A Bíblia nos diz que Ele vai levar um povo que tem se arrependido dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades, porque nós sabemos, irmãos, para encontrar com o Senhor não é de qualquer maneira. Hoje nós estamos vivendo um tempo, aleluia, que a porta está se alargando mais, o caminho está alargando mais, e é mais fácil, irmão, andar pelo caminho largo, é mais fácil entrar pela porta larga, aleluia, porque se passar pelo caminho estreito, glória a Deus, a porta vai se estreitando. Mas a Bíblia nessa noite nos disse, aleluia, que nós temos que negar a si mesmo para seguir ao Senhor Jesus, esforçar-se sinceramente em obedecer os seus mandamentos e buscar zelosamente ao seu reino e a sua justiça, e permanecer e perseverar até o fim, diz a palavra do Senhor. Porque aquilo que Jesus, igreja, condenou, aquilo que Ele chamou de pecado, até a sua volta será pecado. Não adianta o homem querer mudar a palavra do Senhor, não adianta, aleluia, a igreja querer mudar, porque não vai conseguir. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, e nós sabemos, aleluia, que hoje o Senhor nos dará a oportunidade de nós tomar a
essa decisão. Não adianta, irmãos, nós servir a Jesus e o mundo ao mesmo tempo, porque a própria Bíblia nos disse, aleluia, que a um nós temos de amar e o outro de odiar. E nós vimos que cada dia o Senhor está nas portas, a cada momento o Senhor está nas portas chamando o povo, para que o povo venha se arrepender, que o povo venha se prostrar, que o povo venha chegar diante do Senhor. Igreja, nós sabemos, aleluia, que há 10 anos atrás, 15 anos, o povo de Deus era um povo diferente. Podia sair uma multidão onde tinha 300 pessoas, ali um homem e uma mulher de Deus, ele era conhecido de longe, ali ele brilhava, ele tinha o brilho do Espírito Santo, por onde ele passava, aleluia, ele resplandecia diante da multidão, ali ele era conhecido, aleluia. E hoje, irmãos, o povo de Deus já não tem mais diferença do povo do mundo. O povo de Deus quer andar como o povo lá fora, quer se vestir, quer se calçar, quer se maquiar. Ali não tem mais diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, diz a palavra do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que nós fomos chamados para ser diferente. Aquilo que o pastor fala, irmão, isso não tem nada não, isso não faz mal, isso não é pecado, é isso que está perdendo, é isso que está tirando a intimidade do povo, aleluia. Aquilo que é pecado até a volta do Filho de Deus, diz a palavra. Glória a Deus, aleluia. E não adianta, irmão, nós querer mudar, não adianta nós querer disfarçar, nós temos que servir a Deus em verdade, em sinceridade, né? Negar a si mesmo, né? Glória a Deus, e andar diante da presença do nosso Senhor, esforçar a cada dia para obedecer os mandamentos e a palavra do Senhor, irmão, porque nós não vamos ver a face do Senhor de qualquer maneira. A Bíblia nos diz que naquele dia, quando as trombetas começaram a se tocar, quando Jesus se manifestar nas nuvens, ali, glória a Deus, todos os joelhos dobrarão e confessarão diante do Senhor nosso Deus, aleluia. E aquele dia, igreja, não vão ter escapatório, porque a palavra nos diz que seja novo, seja velho, seja criança, seja jovem, ali todos dobrarão diante do Senhor. E ali, irmão, a Bíblia nos menciona que ali vai ter uma placa, um telão, ali, igreja, vai estar tudo na memória do Senhor, vai estar tudo ali anotado. Não adianta nós dizer, meu Deus, nós não sabia que isso não podia, nós não sabia que isso era pecado, porque está tudo registrado, irmãos. A palavra do Senhor está sendo pregada aos 4 cantos da terra, de um jeito ou de outro, a mensagem está sendo pregada, aleluia. Nós entramos no supermercado, ali está escrito, aleluia, nos pacotes de alimentos, sobre a volta do Filho de Deus. Nós andamos na rua, as placas, né? Aleluia, nas BR, nos hospitais. Então, igreja, não vamos ser escapatório naquele dia, aleluia. E nós sabemos, né, que Jesus, aleluia, Ele não quer que nós venhamos se perder, porque Ele não quer que nós venhamos perecer, e Ele deixou, né, os seus mandamentos para que nós possamos prosseguir, que nós possamos escolher hoje a qual caminho nós vamos querer andar. Nós temos que ser diferente, nós temos que andar, aleluia, o povo ímpio, católico, os macumbeiros têm que ver que ali está um servo, uma serva de Deus. E hoje, irmão, infelizmente, nos dias que estamos vivendo, o povo de Deus já não tem mais diferença. O povo do mundo. Eu lembro, igreja, quando eu tinha meus 12, 13 anos, os pastores obreiros oravam para que o pecado não entrasse para dentro da igreja. Hoje já está orando para que o pecado saia do meio do povo de Deus, aleluia. Então, igreja, nós temos que apartar daquilo que tem nos tirado da presença do Senhor. Nós temos que abandonar aquilo que não agrada o Espírito Santo, irmão. Mas isso ainda não está me incomodando, o Espírito Santo de Deus não está me incomodando. Eu quero dizer para a igreja, porque você não tem mais o Espírito Santo de Deus, porque o homem e a mulher que ele é cheio do Espírito Santo, que ele tem o Espírito Santo de Deus, aleluia. Até quando você entra na loja e
ele te acusa, ele te mostra, aleluia, o que é de Deus e o que não é, aleluia. Então, irmãos, a cada dia nós temos que se amar, encher do Espírito Santo de Deus, nos convidar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, é o Espírito Santo de Deus que nos convence, aleluia, do mal, da iniquidade, da vaidade. Hoje, igreja, os salões, aleluia, está cheio, os irmãos, ali já não tem vaga nem para as irmãs, está lá o obreiro querendo fazer a sobrancelha, está lá, glória a Deus, vindo na loja, comprando aquelas calças, pega marreco, aquelas calças apertadinhas, está lá o crente louvando, aleluia, as irmãs nem prestam atenção no culto, não prestam atenção no louvor, porque está olhando os corpos sensuais na presença de Deus, na casa de Deus. Hoje, irmãos, os tempos estão ficando, aleluia, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando, aleluia, os cultos estavam cheios, a congregação, hoje os bancos estão vazios, aleluia, já não tem mais prazer, já não sente mais a presença do Senhor, já não tem mais prazer de estar na presença do nosso Deus. Quantos têm abandonado o Senhor pelas mesmas coisas que o inimigo tem oferecido lá fora? E nós sabemos, igreja, que ainda há tempo de nós se consertar, há tempo de nós prostrar, há tempo de nós chegar diante do Senhor, aleluia, e sair da aparência do mal, sair daquilo tudo que tem nos tentado nos tirar da presença do Senhor. Quantos irmãos que pula, que sapateia e não tem nada de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque a Bíblia, irmãos, ela nos diz, aleluia, que nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Enquanto a palavra de Deus nos relata sobre o templo, não essas quatro paredes, não. O Espírito Santo, o templo do Espírito Santo é eu e você. E a Bíblia fala que ele não habita em templo sujo, não é de qualquer maneira, não, irmãos. E nós possamos meditar na palavra. Muitos ali que seguiam Jesus, muitos ali que se perderam, Jezebel, porque ela perdeu o direito de ser uma cidadã do céu. A Bíblia nos diz que ela estava toda maquiada, toda cheia de joia, e ali, irmãos, os animais do campo teve o nojo dela, teve nojo de aproximar os cães. Imagina as narinas do Senhor quando viu aquele cadáver apodrecendo ali. A Bíblia fala, igreja, que ela não obedecia, ela andava pintada, ela andava maquiada, andava cheia de bijuteria, cheia de joia, e ela perdeu o direito da salvação, diz a palavra. E hoje, igreja, o povo não quer pregar sobre o pecado, não quer pregar mais sobre a volta do Filho de Deus, porque se pregar a verdade, o irmão enfesa, ele vai para outra igreja, ele vai embora, ele não quer ouvir a palavra, ele não quer ouvir o que Deus tem para falar. E aí, irmão, a igreja vai perecer, vai pastor, obreiro, membro, visitante, tudo para o inferno, porque Jesus, ele não está preocupado, ele não está procurando multidões, ele está procurando qualidade. O povo, aleluia, de boa obra, o povo temente, o povo fiel, o povo zeloso, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus, a igreja, aleluia, o Espírito não vai habitar em parede, tijolo e massa, não. A Bíblia fala que ele vai habitar em nós, no nosso coração, e nessa noite Jesus está procurando os verdadeiros adoradores, aleluia, porque Jesus ele tem compromisso com o homem e com a mulher que tem compromisso com ele, aleluia. E nós sabemos, irmãos, que o dia está findando, e de um jeito ou de outro a palavra está se cumprindo. Jesus está voltando todo dia, aleluia. Jesus está buscando, ele não está escolhendo raça nem cor, ele não está escolhendo ninguém. Deu um dia dele buscar, ele vem e busca, ele não pergunta se nós estamos preparados, não.
Aleluia. É por isso, irmãos, que nós temos que preparar a nossa vida. É por isso que nós temos que consertar, tirar aquilo que tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Não adianta nada nós orar, nós pregar bonito, cantar bonito, expulsar demônios, em nome de Jesus, operar sinais, maravilhas de cura, e naquele dia ele falar abertamente: apartai-vos de mim, maldito, porque não te conhecerei. Praticar mais a iniquidade do que a obediência. O que adianta nós ganhar o mundo inteiro, irmãos, e naquele dia nós perder a salvação? Hoje o pastor ele quer pregar sobre prosperidade, sobre bênção, sobre fazenda, né? Porque aí o irmão vem, né? Jesus tem uma casa para tirar, Jesus tem um sobrado, Jesus tem uma fazenda, Jesus tem um carro no ano. Porque se eu falar da verdade, o irmão vai enfesar, a irmã não vai voltar mais no culto, a igreja vai esvaziar. Não se preocupa, porque aquele que é de Deus, aquele que tem a palavra, aquele que tem a promessa, ele vai permanecer fiel até a volta do Filho de Deus, diz a palavra do Senhor. Aquele que é escolhido, ele não vai sair da presença do Senhor. Aquele que tem chamado, ele vai permanecer diante da verdade. Aleluia. Porque não adianta, irmão, nós correr de um lado e para o outro. Não adianta, as portas do caminho vai se estreitando cada dia mais e mais. Não adianta nós querer ir para o caminho largo, aonde tudo está liberal, aonde tudo pode. Aleluia. Hoje, irmão, o pastor pregava doutrina, ele pregava ensinamento. Aleluia. Não podia usar mini saia, não podia usar blusa de alça. Hoje a mulher do pastor sobe no altar, aleluia, de leque, sobe no altar de blusinha de alcinha, de brinco, de maquiagem, de batom, de esmalte, e está louvando, e está pregando, e está achando que Deus está operando. Eu não conheço esse Deus, porque o Deus que eu conheço é o Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus santo, um Deus de santidade. Eu não conheço esse Deus, não, aleluia. Então, irmãos, nós temos que santificar a cada dia na presença do Senhor. A cada dia, irmão, nós temos que nos santificar, porque a Bíblia nos diz que sem santificação não veremos a glória de Deus, não veremos a face do Pai, diz a palavra do Senhor. Não adianta, irmãos, não adianta nós ir para a igreja e não ter referência diante da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje as irmãs estão pintando o cabelo, estão cortando o cabelo, aleluia, porque não quer deixar o cabelo embranquear. Os irmãos, né, degradê, vai lá, está com o cabelo grisalho, vai pintar, porque senão o povo vai chamar de senhor. Estou ficando velho. Igreja, nós temos que viver a Bíblia Sagrada, nós temos que andar diante da palavra, nós temos que viver os mandamentos, aleluia. Não adianta nós servir a Deus, servir o mundo ao mesmo tempo, não. Não adianta nós sair da aparência da presença do Senhor, não. E naquele dia, igreja, o que adianta? A irmã está lá toda maquiada, toda rebocada, ora ali, sapateia, o milagre acontece, mas no último dia Deus vai lançar fora. Deus, irmão, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Quantos irmãos, igreja, que viviam uma vida de santidade, obedeciam a palavra, mas para manter uma igreja cheia de homens, de mulher, de obreiro, abre mão do pecado, abre mão, aleluia, da vaidade, e a igreja está cheia. Não precisamos nos preocupar, porque Jesus ele não está atrás de igreja cheia, não. Ele quer uma igreja de ainda tem santidade, uma igreja verdadeira, uma igreja que permanece, aleluia, nos mandamentos, obediente à palavra do Senhor. Não adianta, irmão, nós viver de qualquer maneira. Nós não precisamos ter medo dos irmãos, do obreiro, do pastor, não. Mas tem que ter medo de Deus, aleluia, porque os olhos de Deus nas nossas vidas 24 horas. E naquele dia, irmãos, vai ser um dia de muita tristeza, como foi nos dias de Noé. A Bíblia fala que Noé começou a falar sobre o dilúvio, e aquele povo, né, começou a zombar, começou a criticar. Ali não dava ouvido à voz daquele homem. Ali muitos falavam: ele já está velho,
ele já está caducando, não sabe mais o que dizer, não sabe mais o que está falando. E chegou um grande dia, aonde começou a chover, o povo olhava a terra seca, e a chuva caiu, aleluia, e ali as portas da arca se fechou, e aquele povo começou a correr de um lado e para o outro, e desesperou, glória a Deus. E a Bíblia fala que foi tarde demais, aleluia, né? E não vai ser diferente nessa vida. Muitos ali vai correr de um lado, vai correr para o outro, e as portas da congregação vai estar fechadas, porque muitos têm ouvido a palavra e têm zombado, têm criticado, não têm ouvido a voz do Espírito Santo de Deus. Irmão, cada dia que eu e você abrir a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus falando ao nosso coração. Amém? Igreja, a hora foi embora, louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele fala melhor sobre os vossos corações. Amém? Igreja, aqui no nosso meio tem duas pessoas. O Senhor Deus, ele está te dando um grande livramento de um infarto fulminante. Me diz o Espírito Santo de Deus que essa pessoa está sentindo, aleluia, o teu coração falhar. Você está sentindo, não é todos os dias, uma dor forte de cabeça. E me diz o Senhor que ele te livra de um infarto fulminante, que é a vitória de Deus, que é o milagre de Deus. Levanta a tua mão e tome posse a tua vitória. Recebe palmas, exalta o nome do Senhor. Adore o nome do nosso Deus, aleluia. Aqui no nosso meio tem uma pessoa, glória a Deus, você constantemente sente uma dor nessa região do seu estômago. Bendice o Senhor que está cheio de bactéria. Hoje ele queima e te dá vitória, que é um milagre de Deus. Recebe, fala para outra pessoa onde está, que é a cura de Deus, que é o livramento de Deus na sua vida. Não quer palmas, e exalta o nome do Senhor. Aqui no nosso meio tem 3 pessoas. Você é vítima de obra de macumbaria. Hoje Deus quer desfazer essa obra de macumbaria e te dar vitória, e você verá a glória de Deus a partir de hoje sobre o teu lar, que é a bênção de Deus, que é o milagre de Deus. Levanta a tua mão, recebe, aleluia, recebe essa irmã de óculos e palmas, que exalta o nome do nosso Deus. Aqui no nosso meio tem uma pessoa, o Senhor está te dando um grande livramento, aleluia, de você levar um choque, uma descarga elétrica, aleluia, no chuveiro da tua casa, que é a vitória de Deus, que é o milagre de Deus, aleluia. Recebe palmas, que exalta o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Aqui tem uma pessoa, o Senhor está te dando um grande livramento de uma calúnia. Satanás ia levantar contra a tua vida, usando uma pessoa para te caluniar, e hoje Deus te dá vitória, que é o milagre de Deus. Levanta a tua mão ainda, não confirma o Espírito Santo de Deus. Recebe palmas, que exalta o nome do Senhor, aleluia. Adore e exalte o nome do nosso Deus. Aqui no nosso meio, aleluia, tem 2 pessoas. Se você quiser levantar a mão, amém. Se não quiser, amém. Você duvidou, glória a Deus. O Senhor manda te dizer que é para você descer na madrugada, que Ele vai confirmar tudo aqui que foi falado, aleluia, sobre pecado e vaidade. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar, aleluia. Desce na presença do Senhor e Ele vai falar contigo, aleluia. Que é a vitória de Deus, aleluia. Recebe, glória a Deus. Falta mais uma pessoa, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, que é a vitória do Senhor, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar contigo, que é a bênção, que é o milagre de Deus, aleluia. Não quer palmas, que exalta o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Aqui no nosso meio tem uma pessoa, aleluia, diz o Espírito Santo de Deus, você tem ouvido voz, aleluia, em cima do seu telhado, alguém te chama em cima da tua casa, e Jesus vai jogar esse demônio por terra, nessa noite te dá vitória. Aonde está? Que é o milagre de Deus, que é a bênção de Deus. Levanta a tua mão, glória a Deus, aleluia. Não quer? Não. Palmas, que exalta o nome do nosso Deus, aleluia. Aqui no nosso meio tem 3 pessoas. Deus manda dizer que Ele vai te mostrar sobre o arrebatamento da igreja, que é a vitória de Deus. Recebe. A outra pessoa está de cá, que é a vitória de Deus. Ainda não confirma, recebe. Palmas, que exalta o nome do Senhor. Amém. Igreja, são essas pessoas devido ao horário. Já quero devolver de quem é de direito. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Vamos receber o servo de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe grandemente pastor Rodrigo, família, sua equipe de fé que vem com ele. Cada um dos irmãos que estão nos ajudando aqui hoje, né? Não vou citar nome, você é uma visitante, chegou agora por último, que Deus abençoa, seja muito bem-vindo, essa igreja te ama, Jesus também. Irmãos, a gente está em uma campanha. Se você quiser fazer seu voto com Deus, tem aqui uns envelopes aqui. A gente não cita valor, é você e Deus, é coisa sua e Deus. Você leva o envelope para sua casa, você faz um voto com Deus. Se você quiser apresentar 5 centavos, é 5 centavos, 10 reais. É o que você sentir no seu coração entre você e Deus. Eu não tenho nada e nem a igreja, é você e Deus, é coisa sua com Deus. Você pega o envelope, leva para sua casa, ora, a gente vai estar orando e Deus vai estar abençoando. Aleluia. Os avisos. Glória. Domingo que vem agora já é o nosso culto de Santa Ceia. Os irmãos venham cear. É o segundo domingo do mês. Esse é o primeiro? Não, irmãos, não estou meio adiantado. Eu estava pensando que esse era o segundo domingo do mês. Ah, não, domingo que vem é culto da família. Domingo que vem, o outro domingo é sexta-feira. Perdão, eu estava pensando que hoje já eram uns 12 já. Meu Deus, adiantado o tempo, né? Vamos ficar de pé, fazer uma oração, agradecer a Deus. A oração da fé. Fazer a oração da fé, pastor. Aleluia, Jesus. Fazer a oração da fé com a igreja. A oração do milagre. Não, você fecha seus olhos, não precisa de você ter medo, e se entrega ao Senhor. Se você sentir ânsia de vômito, alguma coisa, chega aqui na frente, a gente vai estar orando por você, tá? Sentir alguma tonteira, alguma coisa, firma no banco. Glória a Deus, amém, igreja? Irmãos, antes de nós terminar o culto, quero falar para a igreja. Irmão, ajude o pastor, mas a pastora. Venha para os cultos, convide teu vizinho, teu parente, porque aqui a igreja é um homem, uma mulher de Deus que está orando pela tua vida, pela vida da igreja, dos vizinhos, da cidade, aonde igreja eu tenho a certeza que você não vai perder e não vai se arrepender, amém? Porque eu vejo Deus na vida deste casal, amém? Eu vejo Deus, irmãos, aleluia, a glória a Deus, são pessoas que não medem esforço, para ajudar em oração. Então, igreja, apoia, ajude eles nessa caminhada, porque eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a cada um, amém? Grandioso Deus, Pai querido, Deus de maravilha, Deus de mistério, Deus de glória, Pai querido e Pai amado, já é a última oração, ó Deus de poder, Deus de milagre. Pai, aqueles que têm cometido pecado serão perdoados, aqueles que estão enfermos, Senhor, serão curados, ó Pai querido, ó Pai amado, ó Senhor da glória, Deus te dá o grande livramento, a grande proteção, ó Pai, ó Deus de maravilha, ó Deus de mistério, ó Deus de glória. Pai, leva cada um debaixo da tua mão, da tua proteção, ó Pai. O Senhor vai guardando, vai cortando o laço, meu Deus e meu Pai. Corta o laço do acidente, Jesus de glória. Vai cortando o laço de morte, ó Pai. Ó Deus de poder, ó Deus de milagre. Ó vida, Senhor, a bênção, a vitória, o milagre, ó Deus querido, ó Deus poderoso. Pai, acampa o teu anjo ao redor dos teus filhos, ó Pai. Manda proteção, livramento. Vai guardando a cada um, ó Pai. Confirma a bênção, a vitória, o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Igreja, vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Jesus e a paz do Jesus. Está terminado? Você que queira oração e posição das mãos, pode vir à frente, estaremos orando.